Hoje nós vamos abordar um tema extremamente importante que eu já queria falar com vocês há bastante tempo, que é a fisiologia da resposta hipertrófica, tá? E os seus mecanismos. A gente vai puxar essa parte fisiológica da resposta hipertrófica para os mecanismos que fazem acontecer a hipertrofia muscular, principalmente no que tange o treinamento de força, tá? Mas assim, antes de começar a aula, esse aqui é meu Instagram, tá? Então quem não me conhece, quem me acompanha mais, esse aqui é o meu Instagram, pode me seguir lá. Eu sempre estou postando conteúdos relacionados ao treinamento de forças, variáveis, os métodos avançados de treinamento, a prescrição do treinamento em si, a planejamento e periodização, enfim. Já me segue para me conhecer melhor e se inscreve aqui no meu canal do YouTube, que eu estou investindo cada vez mais nessas aulas de maneira gratuita para vocês, beleza? Então olha só, pessoal, existe uma discussão muito grande, principalmente aí na internet, no que tange o Instagram, principalmente, né? Sobre a hipertrofia muscular. Então tudo que a gente discute, por exemplo, sobre análise de exercício, execução do movimento, né, uma técnica melhor para execução do movimento para determinado grupo muscular ou algo do tipo, é tudo relacionado, se você for analisar, a hipertrofia muscular. Porém, para acontecer a hipertrofia muscular, tem que acontecer algumas coisas, né? E geralmente são coisas de resposta fisiológica ao treinamento, né? Que é isso que a gente vai conversar hoje, beleza? Então olha só, primeira coisa aqui, o que é a hipertrofia muscular em si, né? Então veja que a hipertrofia muscular é o aumento da área de secção transversa do músculo esquelético. Então tu precisa também do que para acontecer a hipertrofia muscular? De um incremento desses núcleos aqui, ó, tá? Então nota que a tua fibra muscular era assim, agora ela aumentou de tamanho e ela tem uma área, né, em si aumentada, mas ela também tem mais núcleos, tá? Isso aqui a gente chama de domínio mionuclear. O que isso quer dizer? Que cada núcleo desse aqui, ele é responsável por um determinado espaço, por uma determinada área ali da fibra muscular. E o que eu quero também dizer com isso? Que só acontece a hipertrofia muscular se ocorrer essa adição de mionúcleos, certo? Então tu aumenta ali as miofibrilas, né? Principalmente as nossas proteínas contráteis aqui, ó, né? Você aumentou a área delas. As nossas proteínas contráteis aí, a quitina e miosina, mas também tu teve adição de novos mionúcleos. Por quê? Porque eles vão comandar determinada área, determinado espaço ali da tua fibra muscular. Eles também têm a ver aí com o aumento de citose proteica. Então, enfim, isso tem até a ver com a memória muscular, que é algo que muita gente fala, mas isso vai ser um tema para próximas aulas, beleza? Enfim, eu só quero que vocês entendam é que aumento da área de secção transversa do músculo esquelético, que é a hipertrofia muscular, e além de aumentar, né, além de adicionar aí novas fibras musculares, aumentar o volume dessas fibras musculares, tá? Você também tem que adicionar ali dentro daquela fibra muscular, daquele espaço, novos mionúcleos. Por quê? Porque eles vão assegurar ou comandar determinada área, determinado espaço ali da fibra muscular, aumentando a síntese proteica para aquele músculo, beleza? Então isso tem que acontecer, tá? Porém, entretanto, todavia, para acontecer hipertrofia muscular, tem que ter algo. Isso aqui é algo que tem que acontecer. O que tem que acontecer? A tua taxa de anabolismo proteico, ela tem que estar maior que a área que a degradação proteica, tá? Então, se isso não acontecer, a hipertrofia muscular ela não vai acontecer. Esquece, ok? Então, isso é o primeiro ponto, né?
É por isso que eu tô falando que às vezes a gente discute coisas pífias que não são tão importantes, porque se isso aqui não acontecer, não vai ter hipertrofia muscular, tá? A tua síntese de proteína, então a tua construção proteica, o teu anabolismo proteico, ele tem que estar maior que a degradação. E aí, sim, isso a médio e longo prazo vai fazer ocorrer, né, acontecer a hipertrofia muscular depois de determinado tempo, aonde todo dia ali você vai causando um anabolismo maior que a degradação, né? Quem é que vai fazer isso? O treinamento de força, ele é um gatilho, e a tua ingestão de proteína, ela vai meio que regular essa intensificação da hipertrofia muscular mediante o aumento da síntese proteica. Beleza? Então, esse é o segundo ponto. Isso aqui tem que acontecer. Se não acontecer, se a tua taxa de anabolismo não tiver maior que a degradação, ou você vai manter sua massa muscular, você não vai ganhar massa muscular, ou vai até perder. Ok? Por exemplo, o treinamento de força, o treinamento físico, né? O exercício físico, ele é algo catabólico ali para o nosso organismo, tá? Então, só que após esse treinamento de força, a tua taxa de síntese proteica para aquele músculo que você treinou, ela aumenta. Tem até eu já tenho aula aí anterior aqui mesmo no YouTube que eu mostro isso aí, ok? Então é só você assistir as novas aulas lá. Primeira coisa que eu não vou me aprofundar no que tange aqui a ativação muscular, tem também uma aula aqui no YouTube sobre princípio do tamanho de Hahnemann, você pode assistir lá, que eu dou uma aula mais aprofundada. Mas olha só, para acontecer, deu um bug aqui no meu mouse, tá? Para acontecer aqui a ativação muscular, você tem que ativar a musculatura no que tange o princípio do tamanho de Hahnemann. Então presta atenção aqui. Esse princípio do tamanho de Hahnemann, ele tem a ver com a produção de força. Então, quanto mais alto está aquela força ali, quanto mais alta está a intensidade do treinamento de que você está fazendo, mediante a porcentagem de um RM, mais fibras musculares você vai ativar, certo? Então, olha só, se aquela intensidade que você está treinando, ela está alta, você ativa as fibras musculares tipo 2, tá? Que são fibras musculares maiores e que tem mais possibilidade de hipertrofiar. Elas têm mais capacidade de hipertrofia. Quem é que faz isso também? A aproximação ou então levar a série até a falha muscular. Então, essas duas coisas são extremamente necessárias para quê? Para hipertrofia muscular, certo? E o que eu vou falar daqui a pouco, que é a questão da variável treinamento no que tange ao volume de treino. Mas, de primeiro momento, para te ativar essa musculatura, para essa série não ser uma série, vamos dizer assim, desperdiçada, ou uma série ali que não ativou de maneira ótima ali o músculo, as fibras musculares daquele músculo, tá? Você tem que colocar um peso elevado, tá? Um peso para ativar muitas fibras musculares naquele movimento, ou levar a série no mínimo próximo da falha concêntrica, tá? Dependendo da intensidade que você, também não é uma coisa que a gente vai ficar conversando hoje, dependendo da intensidade que você colocar ali naquele exercício que você está treinando, pode ir próximo da falha concêntrica. Agora, se for uma intensidade mais de moderado para leve, você vai ter que levar aquela série ali até a falha concêntrica para uma máxima ativação muscular, tá? Olha só aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. Se você, por exemplo, um exemplo mais prático aqui, botou um peso aqui para fazer 30 repetições e só fez 15, você não ativou muitas fibras musculares. Essas fibras que estão em branco aqui não foram ativadas. Se você botou um peso para 30 e fez apenas 24, você também deixou muitas fibras musculares aí que não trabalharam, vamos dizer assim, nessa série. Agora, se você levou a série até a falha concêntrica, você ativou todas ou quase todas as fibras musculares daquele músculo, tá? Agora, se você põe um peso para fazer 10 repetições e faz 5, ficou muito longe da falha, né? Aí deixou muitas fibras musculares aqui sem trabalhar. Agora, se você põe um peso para 10 e faz de 7 a 8, você chegou próximo da falha concêntrica. Aí você já ativou todas, né? Quase todas as fibras musculares aqui. É por isso que a gente diz que, dependendo da intensidade, você pode ir até próximo da falha concêntrica. Se
Se você levou a sério até a falha, você ativou todas as vias musculares. Beleza? Então, basicamente é isso. Botou uma intensidade mais leve, você obrigatoriamente vai ter que ir até a falha concêntrica para máxima ativação e trabalho muscular daquele músculo. Beleza? Agora, se você botou um peso mais elevado, você não precisa ir até a falha concêntrica. Por quê? Porque o peso elevado ele já está fazendo você ativar muitas vias musculares naquele movimento e, né, já ativa muitas vias musculares, colocando essas vias musculares sobre trabalho, né? Beleza? Agora bora para os mecanismos aqui, né, de resposta hipertrófica. Olha só, deixa aqui esse trabalho aqui do professor Brad Schoenfeld, onde ele pesquisa, né, justamente isso, ele aborda justamente isso, que são os mecanismos da hipertrofia muscular com relação ao treinamento de força, né? E aí o principal que a gente tem hoje, pessoal, é o que a gente chama de tensão mecânica, né? O que seria essa tensão mecânica? A tensão mecânica é a tensão que aquela resistência que você está fazendo no treinamento de força, né? Aquela resistência externa, aquele peso que você está fazendo ali naquele movimento, ele causa uma tensão na fibra muscular. Essa tensão que ele causa na fibra muscular gera uma cascata de reações fisiológicas e bioquímicas que ao final disso tudo a síntese proteica para aquele músculo que você está treinando, ela vai ficar aumentada, certo? Isso a gente chama de mecanotransdução. É transformar o estímulo mecânico ali do exercício que você está fazendo em estímulos químicos fisiológicos, tá? A principal cascata aqui de reação química que meio que aumenta a síntese proteica, controlando ali a área, o tamanho da fibra muscular, é essa via aqui, AKT-mTOR. O que ela faz? Ela simplesmente aumenta a síntese proteica miofibrilar interagindo com ribossomos. Então ela manda uma mensagem para os ribossomos ali daquele músculo, para ele aumentar a síntese proteica para aquele músculo. Mas você tem que lembrar quem fez isso antes. Quem fez isso antes? Foi o treinamento de força, foi a tensão mecânica, né? Então é como se fosse um sinal. Você põe ali uma intensidade relativamente de moderada para alta, realiza ali o volume de repetições. Esse volume de repetições ele aumenta a tensão mecânica e manda um sinal ali para o fibra muscular para aumentar a síntese proteica. Então esse é o mecanismo mais potente que a gente tem. Agora beleza, vai aumentar a síntese proteica, mas não quer dizer que vai ter hipertrofia. Porque, por exemplo, você pode ter a síntese proteica aumentada para aquele músculo e não ingerir, né, as proteínas corretas para maximizar esse processo de síntese proteica. Beleza? Outra coisa que, por exemplo, faz isso é a ingestão aqui, ó, de aminoácidos. Deixa eu só mudar aqui ingestão de aminoácidos. Você come ali um aminoácido, por exemplo, você come ali um ovo ou um frango, também interage com essa via AKT-mTOR e aumenta a síntese proteica por ribossomos, né? Só que também não vai adiantar aumentar a síntese proteica se você não treinar. Não adianta você comer a proteína, né? Ou então ingerir, né? Tomando ali um whey protein e não tiver o gatilho do treinamento, certo? Outro mecanismo aqui muito importante no que tange ao treinamento de força, porém não é tão importante como esse mecanismo que eu falei aqui para vocês sobre da tensão mecânica, da tensão, né, que aquele protocolo de treinamento exerce na fibra muscular, é o mecanismo de estresse metabólico, certo? Então o que é o estresse metabólico? Basicamente ali você vai fazer ali um volume de repetições relativamente alto, com pesos de moderados para leve. Esse volume de repetições vai fazer você quebrar muito ATP. E com isso vai acontecer um bocado de cascata ali de reações químicas que vão fazer talvez aumentar a síntese proteica após o protocolo de treinamento. O principal que a gente tem aqui, de todos esses aqui, o principal é o recrutamento de fibra, pessoal. Tá? O principal é esse aqui, recrutamento de fibra. Por quê? Porque a fadiga do estresse metabólico
né? A fadiga, o cansaço ali daquelas fibras musculares, a fadiga faz você recrutar mais fibras musculares. Então, é como se essas fibras musculares aqui, você botou um peso para fazer 20 repetições. O peso está leve. Só que essas fibras musculares aqui, ó, elas vão cansando, né? Elas vão cansando e essa fadiga faz você ativar as fibras musculares de alto limiar de recrutamento, tá? Isso pode ser muito bom para ativar essa via mTOR e aumentar a síntese proteica. Então, esses dois aí são os principais mecanismos que a gente tem. Porém, a tensão mecânica é realmente o principal mecanismo de resposta fisiológica à hipertrofia muscular. Eu vou deixar o link aqui do meu curso de hipertrofia muscular aqui embaixo na descrição para vocês que quiserem aprofundar mais sobre isso. Vou deixar o link aqui com desconto para vocês adquirirem, beleza? Obrigado aí pela participação de todos. Até a próxima.